Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo de volta para mais uma aula de ciências em EAD. Gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 52 para podermos dar início à nossa aula. Abrindo, nós vamos encontrar o capítulo 4, parentesco das espécies. Vamos lá, novas espécies são formadas. Então, de acordo com Darwin, como vocês sabem, a gente estudou nas aulas passadas, a evolução dos seres vivos ocorre por meio do que nós chamamos de seleção natural, né? E que essa seleção ela é realizada pelo ambiente, ou seja, o ambiente ele vai selecionar os indivíduos que possuem adaptações melhores que possam gerar descendentes, né? Que essas adaptações vão ajudar a gerar novos descendentes, ou seja, vão ajudar na sua reprodução. E que as espécies atuais elas se originaram por meio da seleção natural, certo? Então, só relembrando, como foi que ele chegou a essa conclusão? Analisando fósseis, né, fósseis de animais do passado com animais do futuro, analisando esses fósseis, observando algumas espécies que eram espécies que viviam numa mesma região, porém tinham alimentações diferentes e cada uma tinha uma característica diferente. Então essa seleção natural, ela selecionou, ela escolheu as melhores adaptações para o ambiente, certo? Então a seleção natural ela ocorre por meio de um processo chamado especiação, né? O que é essa especiação? Se a gente puder acompanhar na página 54, ele é um processo pelo qual os seres vivos são formadas novas espécies. Esse processo forma novas espécies de seres vivos. Vamos observar aí na página 54, nós temos aí uma população de aranhas, certo? Então, como é que essa especiação funciona? Digamos assim, essa população de aranha, ela vivia em uma determinada região. Então, digamos que por meio de um fenômeno natural, digamos que um rio, essa população foi se dividindo, cada uma foi para uma parte da região. Então, cada aranha foi para um tipo de ambiente diferente. Então cada população de aranha ela foi para uma região diferente. Então, ao passar dos anos, cada grupo ele foi adquirindo características diferentes, como vocês podem observar. Então, foram se adaptando e, consequentemente, as novas gerações foram gerando características diferentes. Só que em um dado momento, digamos que essas duas populações, elas passaram a viver em conjunto. Porém, como ambas possuíam características diferentes, elas não conseguiam mais se reproduzir entre si, certo? Então, a especiação é esse processo. Então, gerou-se duas novas espécies de aranha. Assim ocorreu com os vários tipos de animais. Então, não tem como mais ocorrer uma reprodução entre esses tipos de aranhas ou de seres, né? Que inicialmente eram um. Então, existe também outro processo de especiação. Por exemplo, se vocês observarem na página 54, nós vamos ter um grupo de uma borboleta que tem um ancestral comum. Então, ao longo do tempo, foram ocorrendo eventos que fez também com que se dividissem em duas novas espécies, né? Só que essas espécies elas sofreram modificações ao longo do tempo, certo? Então, esse é um processo também de especiação. Seguindo aí, pessoal, nós temos semelhanças e diferenças. Então, como vocês sabem, né, a gente sempre fala sobre o estudo dos fósseis. Os pesquisadores estudavam muitos fósseis e eles puderam concluir que as espécies atuais elas possuíam ancestrais comuns, ou seja, ancestrais que vinham do passado, assim como Darwin ele sugeriu na sua teoria de seleção natural. Certo? Então, todas as espécies de seres vivos, elas apresentam um ancestral comum. Porém, que esses ancestrais podem ser remotos ou recentes. Então, vamos lá, vamos tentar entender o que isso significa. Significa dizer que existe um grau de parentesco próximo, maior ou distante, menor. Então, as espécies podem ser parentes em maior grau ou em menor
grau. Então, se a gente observar aí na página anterior, na página de abertura do capítulo, nós vamos ter aí uma foca, um urso panda, um lince do deserto e uma raposa colorada. Então, se a gente puder observar esses 4 animais, observe esses 4 animais aí. Então, nós vamos poder notar maiores semelhanças entre o lince do deserto e a raposa colorada, né? Então, do que entre eles e, por exemplo, a foca. Então, a gente pode supor, né, que o lince do deserto e a raposa colorada são espécies que possuem um maior grau de parentesco entre si do que com a foca, né? E que o lince do deserto e a raposa tiveram um ancestral comum, comum que não era compartilhado nem com a urso panda e nem com a foca, né? Só que tem um problema: agrupar esses seres vivos somente pela aparência pode acarretar erros. Por exemplo, nós temos aí, né, ainda na página 55, 2 espécies de rato, certo? Nós temos aí o gérbio, que é um rato encontrado no deserto do Saara, e um rato rabo de facho, que é uma espécie encontrada na região da Caatinga. Eles são muito semelhantes, porém, eles não são parentes próximos. Por quê? Porque eles não foram descendentes de um ancestral comum, ou seja, um ser que originou as várias descendências de animais, no caso, as 2 descendências desses tipos de ratos. Então, tenham cuidado aí, ó, diz aí no livro: semelhanças na aparência nem sempre refletem parentesco entre as espécies, ou seja, nem sempre seres parecidos são parentes próximos, ok? Então, como vocês sabem, essas pesquisas elas indicaram que esses 2 ratos eles são digamos que de origens diferentes, ou seja, de ancestrais diferentes. Porém, eles possuem algumas semelhanças que a gente vai poder encontrar no livro, assim como pernas grossas, posteriores grandes, que próprias para pular, como pelagem amarronzada, facilitando sua camuflagem e outras características. Mas por que esses tipos de animais, esses ratos, assim como outras espécies, eles possuem tantas características comuns, mas não possuem um ancestral comum, ou seja, não são parentes próximos, não possuem parentesco próximo? Por quê? Porque o ambiente em que eles vivem, ele selecionou aquelas características. Vamos para a seleção natural. Ele selecionou características que pudessem fazer com que esses 2 tipos de animais se adaptassem àquela região. Por exemplo, se a gente acompanhar aí no livro, nós temos aqui que, ó, um é do deserto e um é da Caatinga. Então, primeiro, são regiões bastante quentes, não é? Então, aqueles ambientes selecionaram aquelas características que são vantajosas para esse tipo de ambiente, várias outras características. Se a gente puder observar também aí na página 56, nós temos aí a baleia e o tubarão. Ambos vivem nos oceanos, porém, um é um mamífero, a baleia, e o outro é um peixe, né, que é o tubarão. Então, como eles são animais aquáticos, eles possuem bastante semelhanças, ou seja, aquele ambiente que eles estão não são parentes próximos, mas possuem bastante semelhanças, porque o ambiente selecionou aquelas semelhanças, ok? Então, para encerrar nossa aula, nós temos aí as novidades evolutivas. Então, o que são essas novidades evolutivas? São características exclusivas que definem um grupo de seres vivos, certo? Por exemplo, nós temos aí o exemplo dos mamíferos. Então, nós iremos classificar eles como mamíferos por quê? Porque eles, no exemplo do livro, eles têm características comuns. Eles são animais diferentes que possuem características comuns. Nós temos aí, por exemplo, os cachorros, os gatos, as baleias, os seres humanos, morcegos, são exemplos de mamíferos. Mas por quê? Porque eles são classificados como mamíferos porque eles possuem mamas e pelos. Isso também é uma característica, certo? É uma característica evolutiva, uma novidade evolutiva. Então, quando se falar em novidade evolutiva, vocês têm que ter em mente o quê? Que são características exclusivas que definem grupos, certo? Características exclusivas que definem grupos, certo? Então, baleias,
Por exemplo, baleias mamam, cavalos mamam e vários outros animais. Então, esses são características exclusivas de grupos que nós vamos chamar de novidades evolutivas. Então, galerinha, nossa aula está se encerrando. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem no privado que eu estou aí para esclarecer qualquer dúvida. Assista esse vídeo. Valeu!